Olá, pessoal. Vamos com mais uma aula. O nosso tema agora será responsabilidade civil do Estado. Tá? É, nesse tema, há um encontro entre o direito civil e o direito administrativo. Tá? Por que que a gente fala em responsabilidade do Estado? A gente tem que pensar o seguinte: o Estado ele foi criado, a própria justificativa do Estado é exatamente proporcional ao bem comum, o bem à coletividade. Não é isso? Bom, quando o Estado desempenha suas ações com o objetivo de promover o bem da coletividade, então, se por meio dessas atividades, a administração pública, o Estado, ele causa dano a alguém, a uma pessoa particularmente, tá? Essa pessoa ela não pode suportar o dano sozinha. Então, uma forma de se socializar os riscos da atividade estatal é que se possibilita a responsabilização do Estado. Então, essa é a ideia, esse é o fundamento para a responsabilidade do Estado, certo? Para tentar explicar o sistema de responsabilidade, se desenvolveram algumas teorias para e sistemas de responsabilização do Estado. A primeira foi a teoria da irresponsabilidade. Partindo-se do princípio que o rei não erra, o rei não pode errar, tá? Quais eram as justificativas dessa teoria? Bom, primeira coisa é que o Estado ele exige de nós a sua obediência, tá? E então o cidadão ele não pode impor um dever ao Estado. Seria essa a ideia. Daí a figura do Estado, né, dentro dessa concepção, ela se confunde com o próprio direito. Tá? E aí, dentro dessa teoria, o máximo que poderia acontecer era o funcionário público que agiu, ou aquele agente público que atuou de forma ilegal, praticou um dano a um terceiro, esse vai pessoalmente responder pelo dano. Né? O problema é que esse funcionário público, geralmente ele não tinha dinheiro para reparar o dano. Quer dizer, o Estado ele tem um potencial grande de provocar dano às pessoas. Tá? Imagina só, uma, você tem um trator, uma máquina trabalhando numa via, e aí passa um cidadão com seu veículo e aquele trator ele dá uma ré inadvertida e passa por cima desse veículo. O carro é completamente destruído, tá? Dá perca total. E aí eu ter que ajuizar uma ação em face do motorista de trator, tá? Que ganha, vamos supor, um salário mínimo e meio, certo? E essa pessoa, como que ela vai ressarcir o dano de um veículo no valor de, sei lá, 100 mil reais? Ela nunca vai conseguir reparar o dano. Então, o cidadão que era lesionado, ele ficava completamente desamparado. Adotando essa teoria, a primeira Constituição brasileira, de 1824, ela falava exatamente isso. Diz lá no artigo 99, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Quer dizer, está se referindo à responsabilidade civil, à responsabilidade do Estado. Aí lá no artigo 179, no inciso 29, vai falar assim: os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticados no exercício de suas funções e por não fazerem efetivamente responsáveis os seus subalternos. Aqui está falando especificamente da responsabilidade do servidor. Daí se percebeu que essa teoria ela era insuficiente para resolver os problemas. Aí os civilistas vieram com uma sacada falando o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte então, existem atos que a administração pratica que são atos de autoridade.
O Estado agindo como Estado. Tá? Esses atos nós vamos chamar de atos de império. Esses atos são atos em que o particular ele não pode se opor, tá? Porque a administração age como Estado, como soberano, como superior ao indivíduo. No entanto, muitos atos que a administração pratica não têm essa feição de, de, de autoridade. Por quê? Ele pratica o ato como se particular fosse. Por exemplo, num contrato de aluguel, num contrato de seguro de veículo. Nesses casos, a administração ela age como particular. Então, nós vamos chamar esses atos de gestão. Então, foi uma jogada argumentativa dos civilistas para conseguir responsabilizar a administração por alguns atos. Então, pela teoria civilista, apenas os atos de gestão, aqueles atos que a administração pratica como se particular fosse, esses atos são passíveis de responsabilização para indenizar particulares. Tudo bem? Então essa foi, mas já foi uma evolução. Nós partimos inicialmente de uma irresponsabilidade do Estado, né? Agora a gente já consegue responsabilizar o Estado em alguns casos. Só que essa teoria, ela, ela também não era suficiente. E aí, a doutrina e a jurisprudência francesas desenvolveram uma teoria chamada da culpa administrativa. Teoria da culpa administrativa. O que ele vai dizer? Olha só. O serviço público está sendo executado, mas podem acontecer alguns problemas na execução do serviço público, na prestação do serviço público. Quais seriam esses problemas que gerariam o dever de indenizar do Estado? Bom, primeira coisa, esquece essa história de atos de gestão e atos de império. Tá? A administração praticou um ato, né? Vai prestando um serviço público. Então, esses atos eu quero saber o seguinte. Primeira coisa que pode gerar indenização. O serviço público ele não funcionou. Tá? Se o serviço público não funcionou e ele deveria estar funcionando, isso gera um dever de indenizar da administração. A outra situação é o serviço funcionar. Tá? Por exemplo, no primeiro caso do serviço não funcionou, a gente ter vamos falar sobre emergência médica, emergência em saúde. Tá? Eu tenho um serviço que é colocado à disposição da população, que é o serviço de ambulâncias, certo? O serviço de ambulância é acionado e, por algum motivo, os minutos se passam, as horas se passam e a ambulância não chega. O serviço ele não foi prestado, sequer foi prestado. Então, nesse caso, a administração pública terá dever de indenizar os danos causados. Por exemplo, vamos supor que, por conta desse atraso, a administração, o paciente morra, ou o paciente sofra uma sequela grave, né? Então, é uma situação que vai gerar dever de indenizar, porque houve um dano. A outra situação é a de que, o serviço público ele funcione, mas funcione com atraso. É o caso da ambulância chegar ao local devido para socorrer a vítima ali, o paciente, tá? Mas só que chegou atrasado. Era para chegar, a previsão de chegar era em 10 minutos, chegou em 2 horas. E isso fez com que o quadro clínico do paciente se agravasse muito, podendo levar até a sua morte. Tá? O serviço funcionou, perceba. O serviço era pegar a ambulância e levar até o hospital para que o paciente tivesse tratamento médico. Isso foi feito, mas foi feito com um atraso e causou dano. Então a administração responde. A outra situação é quando o serviço funcionou mal. Tá? O serviço funciona, ele pode funcionar até a tempo, tá? No tempo correto, mas houve um mau funcionamento. Por exemplo, a ambulância chegou no lugar para pegar o paciente, só que eu tenho um motorista, ele agiu de forma negligente
e essa ambulância colidiu, tá? A ambulância bateu com o paciente dentro, sofreu um acidente, tá? Então, o serviço funcionou mal, certo? Funcionou, mas funcionou mal, que é um outro problema. Ou então, no caso de um erro médico dentro do hospital, certo? O paciente chegou lá para ser tratado, foi atendido a tempo, mas houve um diagnóstico errado, foi administrado um outro tratamento, e aí o paciente teve uma piora no quadro clínico em razão disso, ou até veio a óbito, tá? Então, o serviço funcionou, mas funcionou mal. Percebam, a gente está falando aqui de uma situação em que a gente está falando de culpa, tá? A administração, olha, embora a gente tenha uma evolução muito grande, tá? Da teoria civilista para a teoria da culpa administrativa, a gente tem uma evolução muito grande. A gente ainda fala de culpa, aqui é um sistema de responsabilidade subjetiva, porque eu tenho que mostrar a ação ou omissão do Estado, o, o dano que foi praticado, que ocorreu, tá, para a vítima. Eu tenho que mostrar o nexo de causalidade, que é a ligação entre o dano e a ação ou omissão do agente público. Tá? E, por último, eu tenho que mostrar culpa ou dolo. Certo? Agora, por último, nós temos a chamada teoria do risco administrativo. Na teoria do risco administrativo, nós saímos da responsabilidade subjetiva, que se analisa culpa ou dolo, e vamos para uma responsabilidade objetiva. Aqui eu não preciso de demonstrar dolo ou culpa do agente público para responsabilizar o Estado. Na teoria do risco integral, por exemplo, nem se admite excludente de licitude. Isso aqui é uma teoria bem radical, que ela é extremamente exagerada, tá? E a teoria, na verdade, que vingou é a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, ela responsabiliza o Estado de forma objetiva, quer dizer, sem apurar dolo ou culpa, só que aqui se admitem as excludentes de responsabilidade. Quais são essas excludentes? Fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro e força maior. Cuidado que eu não falei culpa exclusiva da vítima, nem culpa exclusiva de terceiro. Eu falei fato exclusivo da vítima e fato exclusivo de terceiro. Por quê? Ora, se eu tô dentro de um sistema de responsabilidade objetiva, que eu não investigo culpa, eu vou investigar a culpa da vítima? Uma culpa de terceiro? Não. Eu vou investigar um fato da vítima, um fato de terceiro. Quer dizer, um acontecimento provocado, um ato provocado pela vítima ou por terceiro que tenha provocado dano. E assim eu vou romper o nexo de causalidade entre a ação ou omissão de um agente público e o dano causado. Por conta disso, não haverá responsabilidade do Estado. Certo? Bom, o que diz a Constituição de 88? A Constituição vai falar no artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Certo? Então, a Constituição ela vai falar quem responde, quem é o Estado aqui. Pessoas jurídicas de direito público são os próprios entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, que por meio de seus órgãos e agentes praticam atos e algum ato desse causou dano a alguém. Tá? E, além disso, tá? A gente tem também as pessoas jurídicas e a gente tem as autarquias também, que são pessoas jurídicas de direito público, certo? Então, essas são pessoas jurídicas de direito público, os entes federativos e as autarquias.